Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Blade Runner do Philip K. Dick. Blade Runner, ou Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, foi publicado pela primeira vez em 1968 e ele possui várias publicações no Brasil também. Inclusive essa minha, que foi pela editora Aleph, é de 2019. E normalmente quando eu venho falar de um livro aqui pra vocês, eu deixo sempre aqui embaixo no box de descrição os links de compra dele pela Amazon. E você comprando por esse link, você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. No caso desse livro eu vou deixar todas as edições que eu encontrar, mas partindo para a história que nós vamos ter o Rick Deckard. Ele é um caçador de androides e ele tem como trabalho aposentar esses androides que vêm foragidos das colônias de fora da Terra. A Terra foi arruinada durante a Guerra Mundial Terminus e vários animais e plantas foram completamente extintos. Então muitos humanos vivem em colônias fora da Terra, utilizando os androides como mão de obra escrava. Um dia aparece uma oportunidade de trabalho para o Rick, onde ele tem que aposentar 6 androides, porque o policial que estava responsável pelo caso acabou sendo mandado para o hospital por um deles. Sendo que aí ele vê uma oportunidade de juntar dinheiro suficiente para comprar um animal de verdade. O Rick tem uma ovelha elétrica que ele comprou para substituir a ovelha de verdade que ele tinha, porque nesse universo onde ele vive, é mal visto você não ter um animal. Eles consideram você estranho ou que você não é empático o suficiente. Então ele tem essa ovelha elétrica só para enganar os vizinhos, para ele não ficar com a reputação manchada, digamos assim. Inclusive, nesse aspecto, o livro carrega uma crítica à sociedade que pode ser muito bem aplicada aos dias de hoje, que são as compras que nós fazemos somente por status. Porque aqui nesse universo, além dessa questão de empatia, tem também a questão de que só tem um animal de verdade quem realmente tem dinheiro, quem realmente tem uma boa situação financeira. E a relação que existe entre essas duas situações é que para você identificar se a pessoa é um androide ou não, eles utilizam um método de detecção onde eles fazem algumas perguntas para a pessoa e muitas delas têm relação com essa empatia que o ser humano é capaz de sentir por outros humanos e por animais. Esse livro foi bem diferente do que eu imaginei que seria, porque quando você fala caçador de recompensas, você normalmente imagina uma história com mais ação. Só que esse livro é muito mais filosófico. Inclusive, um dos maiores conflitos que o Rick enfrenta durante essa história é o fato dele ficar com dúvida se em algum momento ele acabou aposentando um ser humano por acidente, porque ele acaba descobrindo que esse teste não é 100% confiável. E aqui nós também temos uma espécie de religião onde as pessoas se conectam. É como se fosse um jogo virtual, né? E essa religião parece que ela tem muitos elementos do budismo e do catolicismo. E esse tal jogo / religião também é baseado na questão de empatia e os androides não conseguem participar dele. Agora vamos por partes. A primeira coisa que eu gostei muito desse livro é como Philip K. Dick abordou a questão da guerra que aconteceu no passado. Ele fala que ninguém mais lembra como que a guerra começou, ou até mesmo quem ganhou essa guerra. A poeira que contaminou o ambiente foi simplesmente uma consequência da guerra, onde toda a humanidade saiu perdendo. Essa questão dos animais também foi algo que mexeu muito comigo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu costumo falar que eu não confio em pessoas que não gostam de animais. Eu tenho uma certa repulsa por pessoas que maltratam animais, sabe? Eu fico muito enojada quando eu vejo cenas do tipo. E isso me fez refletir muito sobre a questão do Rick, né? Porque, por exemplo, um dos primeiros sinais de psicopatia é quando a pessoa tem a tendência a maltratar animais. Então, provavelmente, uma pessoa dessa não seria capaz de passar nesse teste que o Rick apresenta. E também, esse foi só um exemplo, mas existem outras condições psicológicas que nós conhecemos hoje em dia que provavelmente não se adequariam a esse teste. Também entrei em conflito em algumas cenas desse livro porque tinham atitudes dos androides que me pareciam muito humanas. Os androides literalmente estão fugindo das colônias para tentar sobreviver. Eles não querem ficar lá apenas para ser mão de obra escrava para os humanos. E desejar a vida não me parece um sentimento de uma máquina.
E há também alguns aspectos muito estranhos referentes aos humanos. E logo no início do livro a gente já percebe isso. Porque existe uma caixa que pode programar que tipo de sentimento você vai sentir. Se você vai ficar triste, se você vai ficar alegre. E nós vemos isso pela esposa do Rick, né? Porque ela usa muito essa caixa. E isso me fez pensar, se você tá programando o que você vai sentir ao invés de vivê-las, isso não é nem um pouco humano e nem um pouco natural. O livro se passa num período de tempo muito curto, então não espere que vá ser um livro cheio de ação. Nós vamos acompanhar simplesmente o Rick caçando esses androides e os muitos conflitos que vão estar surgindo na cabeça dele durante esse período. Tem pouquíssimas cenas de ação, porque o principal foco é essa questão de fazer você refletir de uma forma muito intensa sobre o que é a humanidade. Eu adorei o livro porque ele faz a gente questionar aspectos da humanidade de diversas formas. Isso pra mim foi simplesmente incrível. Confesso que para leitores iniciantes de ficção científica, talvez no primeiro momento você se sinta um pouco perdido, porque o Philip K. Dick começa a apresentar diversos aspectos desse universo que é completamente novo, sabe? E então, assim, é uma quantidade de informação muito grande que você recebe no primeiro momento. Mas se você lendo com calma, você consegue pegar todos os questionamentos que ele quer abordar por aqui. Mas em relação aos extras contidos nessa edição, o primeiro que nós temos é uma carta do Philip K. Dick ao produtor do filme Blade Runner, né? Porque estava bem próximo da data de estreia do filme, né? Então nós vemos aqui o quanto que ele estava empolgado com esse projeto. E depois nós também temos uma última entrevista que o Philip K. Dick deu antes da morte dele, né? Inclusive tem algumas perguntas aqui relacionadas ao projeto do filme e ele parecia realmente muito empolgado. E é até uma coisa bem triste, gente, porque ele morreu 3 meses antes da estreia do filme, ou seja, ele estava muito empolgado com esse projeto, mas ele nunca chegou a ver ele concluído efetivamente. E o extra mais importante para mim nessa edição é o pós-fácil, escrito pelo Ronald Bressani. Aqui ele destrincha alguns aspectos do livro de uma maneira bem simples e direta, porque, como eu já falei, o Philip K. Dick apresenta um mundo completamente novo num pequeno espaço de tempo. Então esse texto do Bressani acaba funcionando muito bem como uma espécie de complemento para a história, para você poder entender melhor e se aprofundar a respeito das crenças dessa sociedade onde eles vivem e até mesmo sobre os aspectos de alguns personagens. Inclusive, se você se sentir um pouco confuso ali no início da leitura, não desiste, continua, porque provavelmente você vai encontrar essas respostas até o final da história ou no pós-fácil. Esse foi o meu segundo contato com a escrita do Philip K. Dick. E, gente, eu amei a história, ele me fez refletir muito sobre questões da humanidade. É um livro excelente, a escrita dele é magnífica e eu torno a dizer que esse desgraçado é um gênio. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me digam se vocês têm interesse pela obra, se vocês já leram outros livros do Philip K. Dick. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link de alguns outros livros dele, né? Alguns livros que eu já comprei que eu pretendo ler em breve. E eu gostaria de indicar para vocês também Sonhos Elétricos, que é um livro de contos magnífico, que foi um livro assim que me conquistou logo de cara e que eu recomendo para todo mundo, se tornou um favorito meu. E se você já tiver lido o livro, né, quiser conversar, quiser mencionar alguma coisa mais detalhada aqui nos comentários, só coloca o avisozinho de spoiler para não pegar ninguém desprevenido por aí que ainda não tenha lido e a gente bate um papo aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. E também de ativar o sininho para você receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo por aqui. A gente continua a nossa conversa nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!